E aí galera, beleza? Aqui é o professor Thiago do canal Matemática Passo a Passo e nessa aula nós iremos falar sobre cilindros. Desde já peço de você não esquecer daquele like. Tá preparado? Então vamos lá! Cilindros. Classificação. De acordo com a inclinação da geratriz em relação às bases, um cilindro pode ser classificado em cilindro oblíquo, quando as geratrizes são oblíquas às bases. Cilindro reto, quando as geratrizes são perpendiculares às bases. E um cilindro reto, a geratriz e a altura têm a mesma medida, G igual a H. Veja as figuras. Então aqui você tem a geratriz, né, que no caso é a altura, e ela está reta. E você tem aqui a geratriz G, onde a altura ela é diferente da geratriz. No caso, ela é oblíqua. Cilindro de revolução. O cilindro circular reto é também chamado de cilindro de revolução. Ele é gerado pela rotação completa de um retângulo em torno de um dos seus lados. Aqui a gente tem um exemplo. O retângulo, no caso ele está girando, ele se torna um cilindro, né? Secção transversal. Secção transversal de um cilindro é a interseção dele com o plano paralelo às bases. As secções transversais são congruentes às bases. Então a gente tem a secção, que no caso são congruentes às bases. Secção meridiana. Secção meridiana de um cilindro é a interseção dele com um plano que contém seu eixo. No caso você tem o cilindro e você tem uma secção meridiana, ou seja, corta ele nesse ponto aqui. Que no caso fica dessa forma aqui, ó. Veja, cortou aqui e se tornou essa parte aqui. Ou seja, ele cortou, né? De forma reta aqui e no caso virou esse cilindro aqui cortado. Isso que é secção meridiana. Cilindro equilátero. Cilindro equilátero é um cilindro de revolução cuja altura é congruente a um diâmetro da base. Toda secção meridiana de um cilindro equilátero é um quadrado. Então você tem o cilindro equilátero, você tem a base que é uma circunferência de raio R, que no caso o diâmetro será 2R. Então a geratriz, que é a altura, na verdade vai ser 2R porque ele é equilátero. É a mesma coisa aqui em cima e aqui do lado, ok? Área lateral, área total de um cilindro reto. Considere um cilindro reto de raio R e altura H. Retirando-se as bases e fazendo um corte segundo uma geratriz, iremos obter a planificação da superfície lateral, que é um retângulo cujas bases têm o comprimento da circunferência das bases do cilindro e cuja altura é a própria altura do cilindro. A área desse retângulo é a própria área da superfície lateral do cilindro reto. Então você tem o cilindro, quando a gente corta ele, né, ele fica dessa forma aqui, ó. Então a área lateral será 2πr vezes h, ok? É como se fosse uma latinha e a gente tivesse aberto ele. Logo, a sua área lateral é 2πrh. Então, como ele é formado por duas circunferências, tanto em cima quanto embaixo, nós temos. Para obter a área total do cilindro, basta somar as áreas das duas bases, que são círculos de raio R, como a área lateral. Assim, a área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. A área total é igual a 2πrh, onde é a área lateral, e 2πr ao quadrado, que é a área das duas circunferências que formam esse cilindro. Logo, colocando 2πr em evidência, fica h mais r. A área total, então, é 2πr, h mais r. Volume do cilindro. O volume de um cilindro é obtido da mesma forma que o volume do prisma. V igual a área da base vezes altura. Substituindo a área da base igual a πr ao quadrado, nós temos no cilindro as circunferências formando a base desse cilindro. Logo temos V igual a πr ao quadrado vezes h, que só podemos definir sobre uma base somente, mantendo o padrão de volume, que é comprimento, largura e altura. Exercícios resolvidos. Determine a área total de um cilindro sabendo que a área lateral é igual a 80 cm² e sua secção meridiana é 1 quadrado. A gente sabe que a área lateral é 2πrh. Ele disse que a secção meridiana é um quadrado, então isso é um cilindro equilátero, né?
Vou formar aqui, ó. Não vai ficar muito perfeito, mas considerando esse lado reto aqui, aqui nessa altura é 2R, né? Porque ele é equilátero. Aqui é R, né? Então, logo a gente sabe que essa altura aqui vale 2R, né? Então, a área lateral, na verdade, do cilindro equilátero é 2πr vezes 2R. A área lateral é igual a 4πr ao quadrado. 2 vezes 2, 4. R vezes R, R ao quadrado. Então, como ele disse que a área lateral é 80 centímetros quadrados, a gente tem 80 é igual a 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado é igual a 80. πr ao quadrado é igual a 80 dividido por 4. Logo, πr ao quadrado é igual a 20. Assim como πr ao quadrado é igual a 20, então a gente sabe o seguinte, que a área total é 2πrh mais 2πr ao quadrado. Como ele disse que a área total aqui no caso é um equilátero, né, esse cilindro, vai ficar, como a gente encontrou aqui, ó, 4πr ao quadrado mais 2πr ao quadrado, que será a área total igual a 6πr ao quadrado. A área total vai ser 6 vezes 20, que no caso vai ser 120 centímetros quadrados. Essa aqui, a base de um cilindro de revolução é equivalente à secção meridiana. Se o raio da base é unitário, calcule a altura do cilindro. Bom, se a base do cilindro é equivalente à secção meridiana, significa que a área da base é igual à área da secção meridiana. Então a gente tem a área da base igual à área da secção meridiana, logo, πr ao quadrado é igual a 2RH. Que no caso a gente vai ter esse cilindro, né? Vou tentar desenhar aqui, fazer um esboçozinho, considerando que ele esteja reto, ok? Aqui a gente vai ter 2R, aqui a gente vai ter 2R, que no caso é o diâmetro da circunferência, aqui H, ok? Então, logo a gente vai ter, no caso, como é unitário o raio da base, então a gente tem π vezes 1 ao quadrado é igual a 2 vezes 1 vezes H. Logo, π é igual a 2H, porque 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que é 1. E o π a gente repete. 2 vezes 1, 2. Logo, 2H é igual a π. H é igual a π sobre 2. No caso, essa é a nossa resposta. Vou deixar aqui para você uma folhinha de exercícios que se encontra nas descrições desse vídeo, caso você tiver no seu computador ou no seu dispositivo móvel. Um grande abraço, meu muito obrigado. Te aguardo na próxima videoaula. Não deixa de assistir, hein? Valeu! E aí, gostou? Curta nosso vídeo, não esqueça de adicionar nos seus favoritos, inscreva-se em nosso canal, acesse a nossa página principal, conheça nossos parceiros e a playlist de vídeos que eles têm em nosso canal. Não entendeu alguma coisa da videoaula? Envie para mim, dúvidas@professortiagomachado.com ou deixe nos comentários deste vídeo.